Boa tarde, turma. Vamos começar então a nossa aula sobre recursividade. Até o momento, nós trabalhamos muito com iteração. Toda vez que nós nos deparamos com uma repetição dentro do código, seja usando um for, ou um while, ou um do while, ou seja, nós estávamos fazendo um processo de iteração, repetindo um bloco de código, e essa repetição ela era feita de acordo com os parâmetros que a gente colocava ou dentro do while, ou dentro do while, ou dentro do for, cada um com seus requisitos específicos, né? Mas então eram esses três que faziam o processo de repetir, né? De repetir, fazer uma chamada repetida de um bloco de código. Você ia repetindo aquele conjunto de instruções N vezes de acordo com os parâmetros tanto do for quanto do while. Bom, beleza. Só que existe uma outra forma de você fazer uma espécie de repetição do seu código. Só que uma forma um pouco mais elaborada, um pouco mais robusta, que a gente fala, só que deixando o código um pouco mais limpo, um pouco mais enxuto, porém, normalmente quando a gente trabalha com o que vamos ver hoje, que é função recursiva, que faz o que o for e o while fazem de outra forma, isso normalmente vai gastar mais memória e vai acabar usando mais o CPU. Então, normalmente, essa tomada de decisão por implementar uma função recursiva pode ser mais para a questão de legibilidade do código, ou mesmo, por exemplo, quando você está trabalhando com estruturas de dados como grafo e árvore, que no caso de recursividade fica melhor de visualizar, de entender o algoritmo. Porque alguns algoritmos são bem mais complexos e acaba que fica difícil de visualizar isso usando o for ou usando o while. Então, dependendo, é claro que isso vai depender de cada programador, mas às vezes alguém vai tomar uma decisão por implementar uma função recursiva ao invés de usar o for e o while. Então é interessante a gente pelo menos entender a ler uma função recursiva, mesmo que vocês vão perceber que não é tão simples criar uma função recursiva em muitos casos que não envolvem, por exemplo, as estruturas de dados que a gente nem vê nessa disciplina, que é árvore e grafo, mas exceto para essas duas estruturas de dados, às vezes fica muito complicado de você construir a função recursiva para resolver determinado problema. Vocês vão perceber isso, mas aqui na disciplina pelo menos a gente quer que você saiba a ler, a ter a legibilidade, a ter o entendimento de quando você se deparar com uma função recursiva, você consiga entender o que ela está fazendo, qual é o objetivo dela, o que ela está gerando, se ela está imprimindo alguma coisa na tela, se ela está fazendo algum processamento, algum cálculo de alguma coisa. Então, nessa disciplina de introdução, é mais interessante a gente aprender a entender a função recursiva do que realmente elaborar uma função recursiva. Apesar que a gente vai acabar elaborando também funções recursivas aqui durante a aula. Mas, mas o foco principal mesmo é você ter o entendimento dessas funções recursivas, saber pelo menos ler uma função recursiva e fazer o rastreio, ok? Fazer o rastreio, o entendimento completo do que aquela função recursiva está fazendo e como ela está fazendo aquilo ali. Bom, então vamos lá. Olha que bacana. Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Função recursiva. Vamos dar uns espaços aqui. Int k não faz diferença. Vou criar aqui um int z igual a 10. E vou criar aqui um int x recebendo função recursiva k. Bom, em que consiste uma função recursiva? Bom, primeiramente, como o próprio nome diz, ela é uma função, então ela vai ter um nome em C++, ela vai ter
um tipo de retorno, né? Porque a gente sabe que funções em C++ também são tipadas, assim como as variáveis, então ela tem um retorno definido, né? De qual é o tipo do retorno. Lembrando que o void é quando não retorna nada. Nesse caso, eu estou criando uma função recursiva chamada função recursiva, mas o nome não importa, poderia ser qualquer coisa. Isso aqui é só para didática. Então, essa minha função recursiva, claro que eu não estou colocando o que ela faz aqui, eu deveria colocar o que ela realmente faz na hora de construir o nome, né? Quem for pegar um livro aí de Clean Code vai ver que o nome é extremamente importante tanto para a função quanto para as variáveis, o nome do que realmente aquilo dali está fazendo. Mas que fique claro que não é porque eu escrevi função recursiva que ela vai ser uma função recursiva, porque eu poderia ter escrito qualquer coisa, ok? Bom. Tá gravando? Beleza. Então, função recursiva. E um único parâmetro aqui dentro, um K. Vou passar o K aqui, né? O X, né? Não, vou passar o Z. Eu declarei o Z aqui, vou passar o Z para cá. Então, o K vai receber o valor de Z. Então, beleza. Função recursiva tem um nome, tem um tipo de retorno e também tem uns parâmetros, igual às outras funções. Certo? O que vai diferenciar ela de uma função que não é recursiva? Bom, em algum momento aqui dentro, essa função ela tem que chamar ela mesma. Ela tem que se chamar. Então, normalmente, uma função recursiva ela vai ter algum comando condicional por exemplo, o if-else. Então, normalmente, quando você pode ter mais de um if-else, pode ter um if, um else-if, vários else-ifs, outro else, ok? Podem ter vários ifs, vários else-ifs e vários elses aí ao longo, mas o fato é que, no mínimo, ela vai ter 2 desvios. No mínimo, ela vai ter um if-else. Por quê? Uma hora, ela vai ter que parar. E outra hora, ela vai ficar se chamando. Ela vai ficar se chamando. A gente vai entender o que é esse negócio. Bom, como ela é uma função e ela retorna inteiro, e ela normalmente, ela tem no mínimo 2 caminhos a serem seguidos, esses caminhos têm que retornar alguma coisa. Então, quando vocês identificarem uma função que ela tem pelo menos 2 caminhos e um caminho está retornando alguma coisa que tem algum fim, por exemplo, 0, está retornando um valor, alguma coisa que tenha um fim, e o outro caminho ela estaria chamando ela mesma. Um dos caminhos está retornando alguma coisa. Poderia estar retornando x mais y menos k. Enfim, pode ter um monte de outras coisas aqui. Mas o fato é que um dos 2 caminhos vai ter um final. Vai ter o fim. Vai ter um retorno único de um único dado ou de um conjunto de dados, uma estrutura de dados, enfim. Mas ela vai ter um fim, um retorno final. O outro caminho que ela seguir não vai ter um fim. Por quê? Não vai ter um fim direto. Porque ela vai chamar ela mesma novamente. Como se fosse a repetição do for. O for não fica repetindo, e se você não tomar cuidado ali com os parâmetros em cima do for, esse for, o comando de repetição for, ele pode ficar infinitamente rodando ali dentro. Então, se nunca eu chegar na condição do if verdadeira, ou seja, se sempre ficar caindo no else, isso aqui nunca vai parar, porque sempre eu vou chamar a função recursiva e ela vai chamar ela mesma. E vai ficar empilhando isso na memória infinitamente e nunca vai chegar num resultado. Eu quero que em algum momento
essa função ela pare de cair no else e caia uma hora no if, para ela ter um determinado fim, para ela ter um final. Então, quando vocês se depararem com uma função que ela tem lá o tipo de retorno, tem os parâmetros, só que dentro dela ela tem pelo menos dois caminhos, onde um dos caminhos leva a alguma coisa que tenha um fim e o outro caminho é chamando ela própria, ó, eu estou chamando a própria função dentro da função recursiva. Então, quando eu me deparar com isso aí, significa que eu estou em uma função recursiva. Vamos fazer uma função recursiva aqui que ela faz o que? O somatório. Vamos supor que eu tenho uma sequência. Ó, começou cálculo, negócio de cálculo lá. Cálculo, se bem que vocês ainda não viram cálculo 4, que acho que no seu é cálculo 4, mas tem lugar que no cálculo 2. Sequências. Sequências matemáticas. Vamos supor que eu queira somar todos os elementos de uma sequência matemática que vai de 1 em 1. E o valor que eu passar aqui nesse z, eu quero que essa função recursiva ela some todos os valores dessa sequência até o último inteiro. Ok? Por exemplo, se eu passar o valor 10, ela vai somar 0 mais 1 mais 2 mais 3 até 10. Ela vai fazer o somatório de todos os números naturais até 10. Vamos supor que é a sequência de números naturais que vai de 1 em 1. Ok? Começa do 0 e vai de 1 em 1 números naturais, né? Só números inteiros. Então ela vai 0, 1, até um fim. Então o fim dela é exatamente o z. Então eu quero, chegou no fim, somar todo mundo para trás desse fim. Vocês poderiam fazer isso usando for, ok? Só que eu vou mostrar aqui como que vocês vão fazer isso usando uma função recursiva. Bom, olha só. Se eu passar 0, se eu passar aqui 0, o somatório de todos os elementos até o 0. Se eu chamar para esses dois caminhos, qual caminho que eu quero que ele siga? Olha só. Se eu chamar função recursiva para 0, eu posso já falar o seguinte. Olha, no caso do 0, eu quero que retorne 0. Por quê? Supondo que a sequência começa de 0, se o usuário passa 0, já retorna 0. O somatório de todos os elementos até o 0, sendo que o 0 é o primeiro, o somatório não vai dar 0? Então, para esse primeiro caso, eu já tenho uma resposta, certo? Então, eu tenho que definir pelo menos uma resposta e colocar nesse primeiro caminho, sendo talvez a minha resposta mais simples ou mais complexa. No nosso caso, é a mais simples. Então, se o k for igual a 0, o k que está chegando aqui, que no caso seria assim, ele já retornaria o resultado de 0. Olha só. Eu vou só imprimir o x aqui. Bom, então o somatório de todos os elementos da sequência, se o usuário falar que quer o somatório até 0, então o somatório vai ser 0. Beleza? Então já retorna 0. Para o caso mais simples, é esse. Se o k for igual a 0, retorna 0. Concorda comigo? Todo mundo? Esse é o caso mais simples. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, esse caso que é tão ridículo, que é tão assim, claro que somatório de 0, lógico, vai dar 0. Somatório de todos os elementos até 0 vai dar 0. Para que gastar, já que eu tenho só dois caminhos, por que eu vou fazer algo tão simples já aqui e todo o resto vai ser do else? A gente vai ver por quê. A gente vai entender isso. Bom,
Então, eu resolvi o caso mais simples indo pelo caminho do if. Para todos os outros casos, ou seja, se o usuário passar aqui, que é o somatório até 10, até 7, até 77, até 200, até 200 mil, sei lá, tudo vai estar sendo calculado aqui pelo else, mais ou menos pelo else, a gente vai entender isso. Bom, só que agora olha o que eu vou fazer. Se eu chamar essa função recursiva z e no caso, para a gente fazer o rastreio para não ficar muito grande, vamos colocar aqui 4, tá? Até 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos essa sequência, 0, 1, 2, 3, 4, eu quero somar todos esses elementos dentro dessa sequência. Lembrando que poderia ser uma sequência de Fibonacci, poderia ser uma sequência de outra, né, um outro tipo de sequência. Poderia ser uma série de Taylor, enfim. No caso aqui, a gente tem o mais simples, né? Uma sequência de 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Eu quero somar todo mundo. Então, função recursiva, estou passando o z, o z é 4, quem recebe o 4, o k, né? Poderia ter chamado isso aqui de z também, tá? Mas só para deixar claro para vocês que não precisa ter o mesmo nome. Então, se o k for igual a 1, 0, opa, alguém entrou, permitir, então, se o k for igual a 0, retorna 0, tá resolvido o problema. Agora, o meu k não é 0, o meu k, ele é quanto? Ele é 4. Ele é 4. Então, eu vou cair aqui no else. E aí, essa função recursiva, eu não posso fazer ela de qualquer jeito. Eu tenho que elaborar uma forma para que, em algum momento, eu chame essa função, aqui, e em algum momento dessas chamadas aninhadas, em algum momento ele tem que cair nesse k igual a 0. Porque se eu fizer aqui, ó, função recursiva e passar o k sempre, concorda comigo que se for 4, isso aqui vai ser infinito, vai ser executado infinitas vezes? Porque olha só, se a gente fizer o rastreio, função recursiva 4 vai vir para cá, né? Função recursiva, ele vai testar k, o k vai receber o quê? O que está no z, que é 4. 4 é igual a 0? Não, então vai cair no else. E vai chamar a função recursiva k de novo. O k é quanto? É 4. Ele vai ficar caindo sempre no else, sempre no else, sempre no else. Então eu tenho que arrumar um jeito desse k, uma hora, ele atingir qual valor? Para ele cair no primeiro if e parar essas chamadas encavaladas, né? O que eu tenho que fazer nesse k para em algum momento ele for parar em 0, que é a condição de parada. E diminuindo de 1 em 1? Exatamente, Nicolas. Eu vou diminuir ele aqui de 1 em 1. Ah, por que de 1 em 1, professor? Poderia ser de 2 em 2? Poderia ser de várias formas, porém, nesse caso específico, vocês vão ver que faz mais sentido decrementar de 1 em 1. Mas o fato é que, se você está usando uma função recursiva e a condição de parada dela está no outro else, está no outro condicional, e esse condicional ele é 0 e o seu valor que está entrando aqui inicialmente ele é maior do que 0, você tem que fazer alguma coisa para isso chegando a 0 em algum momento para parar essa chamada recursiva. Só que esse valor que você vai colocar aqui dentro vai depender do que você quer que essa função calcule. Qual é o objetivo da função? Bom, além disso, eu posso, além de chamar essa função recursiva, eu posso fazer com que isso também, além da chamada recursiva, ele também retorne alguns outros dados. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia colocar o k.
olha só o que vai acontecer se eu colocar exatamente isso daqui. Eu vou executar. Olha, apareceu o 10 como resultado. 10? Por que será que aconteceu 10? Vamos fazer o rastreio? Bom, então vamos fazer o rastreio. Excel. Vamos fazer o rastreio desse código? Memória. O que a gente tem na memória? Nós temos o Z. O Z valendo 4. Certo? O Z valendo 4 aqui. E eu estou chamando a função recursiva Z. Bom, só para a gente diminuir o tamanho da escrita ali, vamos chamar essa função recursiva, vamos chamar ela de fr. Ok? Ou só função. Função fr. Inicialmente, eu estou chamando função recursiva 4, não é? Vamos botar ela aqui no meio. Eu estou chamando minha função recursiva e passando 4 para ela. Bom, então o nosso K, ele tem um valor de 4. Certo? K é igual a 0? Não. Então ele não vai entrar no if e vai cair no else. Eu vou retornar o quê? Função recursiva. Então isso daqui vai me retornar o quê? Vamos colocar um... Vamos pegar para cá. Essa função recursiva, ela vai estar me retornando a função recursiva K-1. Quanto que vale K-1, pessoal? 4 menos 1. Vale 3. Vale 3. Então FR3, ok? Mais o valor de K. Quanto que vale o K agora? 4. Concorda comigo? Então, vamos separar isso aqui. Mais 4. Opa. Mais 4. Então, o FR4 me retornou FR3 mais 4. Bom, eu sei que 4 vale 4. 4 é um inteiro. Só que eu não sei quanto que vale o quê? O nosso FR3. Bom, eu poderia trocar isso aqui de lugar, certo? Eu poderia, só aqui, só para minha visualização, eu poderia falar, ó, está retornando 4 mais o FR3. Certo? Independente da ordem que tiver aqui, como é tudo soma, só visualmente aqui, ó, FR4 está me retornando 4 mais FR3. Concorda comigo? Que o retorno dessa função, a primeira vez que ela foi executada, é a própria função onde eu vou passar K-1 para essa função agora. Eu estou chamando ela mesma, mas agora com outro valor, outro parâmetro. Agora é K-1. Então, FR3 mais 4. FR, função recursiva, K-1, né? K-1. O 3 é o quê? É o K-1. O K agora vale 4. 4 menos 1, 3. Então, FR3 mais o K, que é 4 agora. Bom, o 4 eu sei resolver. 4 é 4. Agora, o FR3 eu não sei resolver. Então, eu vou chamar a função de novo. Por que eu vou chamar a função de novo? Porque, ó, FR3 chamou a função recursiva 3, né? FR é a abreviação, função recursiva. Então, a minha FR3, K é igual a 0?
o K agora mudou para 3. Meu K mudou para 3. Meu K mudou para 3. Certo? Na verdade, eu tenho um outro K, né? Na realidade, eu tenho um outro K na memória, mas a gente pode fazer aqui assim. Mas na realidade, teria um outro K, mas tudo bem. O K aqui é igual a 3. Certo? Porque agora, ó, eu estou chamando o FR de 3. Então, vamos fazer, ó. O que o FR de 3 vai me retornar? Como ele não vai me retornar 0, porque o K não é igual a 0, é igual a 3, ele vai me retornar o quê? A própria função recursiva, né? A própria função recursiva mais o K. Quanto que vale o K agora? Vale 3. Vale 3. Então ele vai me retornar 3 mais o FR. Aqui o Excel tem que botar um apóstrofo antes, senão ele vai entender que é FR... FR3? Não, FR2. Por que FR2? Porque agora o K ele vale 3 e ele está retornando FRK menos 1. Então ele está retornando agora FR2. Então FR3 é o quê? 3 mais FR2. Legal. Então o FR2, agora o K vale 2. Vou chamar a função recursiva. K igual a 0? Não, K igual a 2. Então ele vai me retornar. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o K, que é 2, mais FR K menos 1. Então, FR1. Certo? Então, novamente, FR2 eu sei resolver. É 2 mais... Quer dizer, FR2 eu não sei resolver. Eu vou chamar e deu 2 mais FR1. 2 eu sei resolver. FR1 eu não sei. Eu vou chamar a função de novo, função recursiva. Função recursiva, K é igual a 0? Não, é igual a 1. Então eu vou chamar de novo. Ó, K agora é 1. Então vai cair no else de novo. E aí ele vai me retornar o K atual, que é 1, mais FR de K menos 1, que é quanto? É 0. É 0. Ah, peraí. Agora eu também sei resolver o FR de 0, porque o FR de 0 é a função recursiva. Quando o K vale 0, quando o K vale 0, ele me retorna quanto? Ele só 0. me retorna o valor de 0. Beleza. Então agora o FR de 0 só me retorna 0. Ele não chama de novo, ele não empilha de novo. Então, veja bem, antes eu tinha um problema maior, um problema grande, e eu fui quebrando ele em problemas menores, fui quebrando em probleminhas menores, onde eu consegui resolver um problema, mas não o outro. Aí, esse outro, eu consegui resolver parte dele, mas não o outro. Aqui, parte dele, mas não o outro. Mas chega um momento que eu vou dividindo tanto esse meu probleminha, que chega uma hora que, ao resolver o meu último probleminha, eu consigo agora, eu sei quem que é o FR de 0, que vale 0. Então, se eu sei que o meu FR de 0 vale 0, eu também sei agora que o meu F de 1 vale o quê? 1 mais 0. O meu FR de 2 vale o quê? 2 mais F de 1, que é 1 mais 0. E por aí vai até eu resolver o meu FR de 4, que é o 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0. Então quer dizer que ele foi pegando aqui 4 mais 3, foi dar o quê? 7. Aqui deu quanto? 9. Aqui deu quanto? 10. Rapaz, e aqui deu 0. Então ele foi somando. Ele foi fazendo o quê? Ele foi fazendo a soma, pegando do último elemento até o primeiro. Ele foi fazendo isso. Ele foi empilhando o problema
E quando ele chegou lá no último ponto, ele foi desempilhando e resolvendo tudo e somando tudo. E no final, dando a resposta, retornando o resultado para quem o chamou inicialmente. Ou seja, o x, esse x aqui chamou a função recursiva de 4, o FR4. Ele chamou. E aí ele foi empilhando esses problemas até chegar no momento que ele tinha um resultado final. E com esse resultado final ele vai desempilhando tudo, voltando tudo e fazendo todo esse somatório. Ó. Aí é 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0. E é o resultado do FR de 4, que deu 10. Então o meu x, ele recebeu 10. Que é o quê? O somatório dessa sequência de 0 até 4. De todos os elementos. Nós fizemos o somatório de todos os elementos de uma sequência de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer ele imprimir isso na tela? Porque olha só, se eu der um F9 aqui, vocês vão ter que acreditar no que eu estou falando. Vamos fazer ele imprimir isso aqui passo a passo. Alt. Eu vou imprimir isso daqui. Só que a gente sabe que a gente não vai deixar esse K como uma string. Eu quero ver o valor dele real. Então eu vou separar esse K aqui, né? Vou separar esse K. Vou voltar para o código, né? Inteiro. Vamos colocar aqui também mais uma quebra, né? Que eu quero imprimir esse K. Esse valor de K. Bom, veja que se eu fizer só isso daqui e mandar imprimir, mandar compilar, olha aqui o que vai aparecer. A chamada da função recursiva 4 menos 1 mais 4. Função recursiva 3 menos 1 mais 3. Função recursiva 2 menos 1 mais 2. Que foi aquilo que a gente estava colocando no canto. Se você quiser imprimir, ao invés de imprimir esse menos 1 aqui, querer imprimir ele dinâmico também, né? Então, o f de 4 é o quê? O f de 3 mais o 4. Então, o f de 3 é quem? É o f de 2 mais 3. O f de 2 é o f de 1 mais 2. O f de 1 é o f de 0 mais 1. E aí, somando isso aqui tudo, vai dar o 10. Poderia ter colocado aqui um if else. Só para ficar mais bonitinha a saída. Se o x ele é maior do que 1, eu vou imprimir aqui um maisinho e uma quebra de linha. E no outro caso, dá um igual aqui. Vamos fechar? Aqui é o meu x, não, o meu k, né? Só para ficar mais arrumadinho. Então, é esse mais esse, só visualmente, para vocês entenderem. Então, é 4 mais 3 mais 2 mais 1. Ok? Então, somou isso tudo, deu 10. Ok? Só uma brincadeira aqui, né? Para vocês entenderem visualmente. Então, foi 4 mais 3 mais 2 mais 1. Beleza? Que deu 10. Só para vocês terem a visão, né? Terem uma visão da recursividade aqui dentro, de uma outra forma. Bom, então, se eu precisar somar uma sequência, basta eu construir essa chamada aqui de acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu estou querendo. Não vai ser sempre k menos 1. Às vezes vai ser outra coisa.
vai ser k sobre 3, vai ser k ao quadrado, vai ser 2 elevado a k, 2 elevado a k mais 2, log de 2 vezes k vezes y mais 2, arctangente hiperbólico, depende do que você estiver fazendo. Então, veja que para construir isso daqui não é tão simples. Mas olha só. Bom, esse exercício deu para entender ou alguma dúvida aqui? Então eu vou dar um pause aqui na gravação, só para caso alguém queira comentar, né? Vou então pausar, peraí.